E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a injustiça tributária no Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e curta os nossos vídeos e assista os demais vídeos que tem aqui no canal. Então, para a gente explicar por que os impostos são tão injustos no Brasil, eu quero fazer referência a um livro que se chama O Triunfo da Injustiça, The Triumph of Injustice. Eu li esse livro e ele falava das injustiças tributárias, né, das injustiças dos impostos nos Estados Unidos. Se a gente traçar um paralelo, é bem parecido com a injustiça aqui no Brasil, só que aqui no Brasil o cenário é ainda mais grave. Então eu retirei alguns gráficos desse livro. Como vocês podem ver aí na tela, né? Se a gente considerasse apenas o imposto de renda, a gente teria uma impressão de que a tributação ela é justa, porque o imposto de renda ele é progressivo, ele é gradativo à medida que a pessoa ganha mais. Se você olhar aí esses bonequinhos que estão na tela, os que estão mais à esquerda eles são os mais pobres, né? E os que estão mais à direita são os mais ricos. E o imposto de renda aqui no Brasil, ele começa com a isenção, né, para quem ganha até uma determinada faixa, que está em torno aí de R$ 1.800, pois isso aí muda de ano a ano, né? E para quem ganha mais de R$ 5.400, essas pessoas pagam, né, 27,5% daquilo que ganha. Isso pareceria ser justo. O problema é que a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil, ela não pega as pessoas mais ricas, ela já pega a parcela que não é mais rica da população, né? E se a gente comparasse os milionários, né, a gente veria que esse pessoal paga muito menos imposto que a mediana da população. E se a gente comparar também as empresas, né, aqui no Brasil os dividendos de empresa eles não são tributados. A justificativa é que haveria uma bitributação, que não faz sentido nenhum, haja vista que existe uma separação entre a pessoa física e a jurídica. Então no Brasil o empresário ele não paga imposto, ele paga muito pouco imposto, né, comparado com o restante da população. Só que os impostos, eles não são apenas os impostos de renda. Você também tem impostos sobre consumo, você tem impostos sobre propriedade e você também tem os impostos de Estado, né, que o pessoal aqui chama de State Taxes, que são basicamente aquilo, né, que o pessoal paga sobre previdência e payroll taxes também, que é a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos, state taxes são os impostos sobre herança, né? Que aqui no Brasil é basicamente o imposto sobre patrimônio, né? Então vamos traçar esse paralelo. State taxes são os impostos sobre patrimônio e payroll taxes são os impostos, na verdade as taxas, as cobranças que o Estado faz para que você possa aposentar, para que você tenha o seu seguro-desemprego, né? Que todo trabalhador paga. Quando a gente for ver aí as taxas de Estado, né, que são os impostos sobre herança, aqui no Brasil a alíquota máxima ela é de 8%. E acaba que a parcela mais rica da população ela acaba pagando muito menos que a parcela mais pobre. É claro que isso proporcionalmente. Porque esse pessoal consegue fazer muito. Eles conseguem fazer a transição de seus bens de uma forma muito facilitada. E se a gente comparar com outros países, existem países como a Alemanha, por exemplo, que os impostos sobre herança podem chegar a 50% do valor. Então aqui no Brasil, esses impostos eles são extremamente regressivos, ou seja, quem é mais rico paga uma alíquota muito menor, até porque esse pessoal consegue fazer elisão fiscal, que é uma forma de não pagar o tributo nas entrelinhas da lei. Isso acontece muito aqui no Brasil. Quanto às payroll taxes, que são as taxas que são os impostos, é a tributação que o trabalhador ele paga sobre a sua folha de salário. Só que veja bem, quem é muito rico não tem folha de salário. Quem é muito rico não paga previdência, não recolhe para o INSS. Então isso acaba penalizando o trabalhador, acaba penalizando
a parcela mais pobre da população. Como vocês podem ver nesse gráfico, é mais ou menos linear, né? Os trabalhadores, de forma geral, eles pagam mais ou menos o mesmo percentual de impostos previdenciários. Mas quando chega nos mais ricos, como eles não são trabalhadores, como eles não têm carteira assinada e não dependem de seu trabalho, eles não recolhem esses impostos. E aqui no Brasil, dependendo do plano previdenciário, alguns setores chegam a pagar 12,5% de tudo que ganham. Alguns funcionários públicos, alguns funcionários de algumas indústrias, né, chegam a pagar 12,5% daquilo que recebe. Que, queira ou não, é um tributo, é um dinheiro que é deixado para o Estado, né? Então veja bem, quando a gente já junta aqui, né, as taxas, os impostos sobre renda, os impostos sobre herança e essas taxas, né, que são pagas pelos trabalhadores, você já vê que a progressividade ela já não está sendo aplicada, né? Já não está tão progressivo como naquele primeiro gráfico, que a gente comparava só o imposto sobre a renda. Mas quando a gente for analisar a questão do consumo, a questão fica ainda mais grave, porque o consumo ele tem a mesma alíquota para todos os cidadãos. Quando você vai no supermercado e compra um arroz, você vai pagar ICMS se você ganhar um salário mínimo ou se você ganhar 100 salários mínimos. E isso é uma forma de regressividade tributária. Os impostos eles passam a ser regressivos, porque as pessoas mais pobres elas acabam pagando uma parcela muito maior daquilo que elas ganham. Vocês podem até ver nessa gravura aí, tem um cara pobre de um lado e um cara rico de um lado. Embora o cara rico ele compre muito mais bens supérfluos e o cara pobre ele compra mais bens essenciais, né? No final das contas, o rico ele paga muito menos impostos. Se a gente fosse ver aí, né, em vermelho aí o que o rico paga de imposto, é um percentual muito menor do que o pobre paga, porque o pobre ganha muito menos, ele não consegue poupar. A gente pode olhar aí em verde, né, o que o rico ele conseguiria poupar ao longo do mês, né? E o pobre não, ele gasta tudo e poupa muito pouco, ou quase nada. Então acaba que o percentual que o pobre gasta com impostos é muito maior, então os impostos são regressivos. Isso é um reflexo direto de países, né, que cobram impostos sobre o consumo. O ideal seria que os países direcionassem a carga tributária não para o consumo, mas para a renda e para o patrimônio das pessoas. E deixassem bens essenciais como alimentos, medicamentos e outros itens que o ser humano precisa para a sua subsistência de forma não tributada, que não cobrasse impostos. Só que no Brasil, o imposto que mais arrecada é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é de longe o imposto que mais arrecada aos cofres públicos. Em segundo lugar é o imposto de renda, mas o ICMS ele arrecada muito mais. Então uma forma de resolver essas distorções tributárias no Brasil seria cobrar mais impostos sobre o patrimônio e a renda, e menos impostos sobre o consumo. E quando a gente joga aí o gráfico, né, os impostos sobre consumo, os impostos sobre a renda, sobre propriedade, sobre o trabalho, né, que são as taxas que os trabalhadores pagam, e os impostos sobre herança, a gente vê que a camada mais pobre da população acaba pagando muito mais imposto que os milionários, por exemplo, que os muito ricos. E a gente vê que não existe progressividade, a diferença ela é mínima. Você vê que a carga tributária sobre os mais pobres é praticamente igual à carga tributária que incide sobre os mais ricos. Então, aqueles princípios da progressividade de alíquotas não são atendidos, o que faz da tributação no Brasil ser extremamente regressiva e penalize a camada mais pobre da população. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês reflitam a respeito do tema. E mais uma vez eu digo, o imposto não é roubo. Não existe nenhum país no mundo que não cobre impostos e tributos. O grande problema
é que no Brasil essa cobrança ela é feita de uma forma injusta e de uma forma desproporcional, que penaliza a camada mais pobre da população. E a mudança, ela estaria em cobrar mais impostos de quem tem mais, para que os serviços públicos de saúde, educação, asfaltamento de ruas e avenidas, estradas, serviços que visem o bem-estar social sejam feitos com qualidade, né, e a camada mais pobre da população não seja penalizada. Afinal de contas, quando você tem um policiamento, quando você tem um corpo de bombeiros, um SAMU, uma educação pública, é imprescindível que o Estado cobre impostos. E, mais uma vez eu digo, não existe nenhum país no mundo que não cobre impostos. Então, pessoal, essa ideia aí de anarcocapitalista, de que não tem que ter impostos, que imposto é roubo, isso não faz sentido. Você tem que querer a isonomia tributária. Você tem que querer e pedir que a camada mais rica da população pague mais impostos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.